Que bom que nós podemos estar juntos, mesmo que de uma forma diferente. Eu gostaria de saudar todos vocês que estão conosco. Também os convido a estar compartilhando o link dessa transmissão do nosso culto. Convide seus amigos, manda o link, para que mais pessoas possam ouvir da palavra do Senhor. Eu gostaria de compartilhar um versículo que se encontra em Romanos, capítulo 10, é o versículo 17. E ele diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Que nós possamos estar atentos àquilo que Cristo quer falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque temos liberdade, Senhor, nesse país de te buscar, de te procurar, Senhor, de estudar a tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Eu também creio, Pai, que o Senhor tem falado muito e tem tentado nos ensinar muitas coisas, Senhor, durante esse período, Senhor, de pandemia. E eu te peço, Deus, que o Senhor esteja fortalecendo a nossa fé, que nós possamos buscar mais, Senhor, conhecer a tua palavra e também procurar fazer a tua vontade. Senhor Jesus, esteja conosco nesse momento, presente nesse culto, Pai. Nosso objetivo é cultuar ao Senhor, louvar a Ti, Senhor, e engrandecer o Teu nome. Esteja presente, Pai, fala aos nossos corações, recebe também o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Boa noite, irmãos. Quando Jesus estava na terra com seus discípulos, ele por várias vezes falou que ele morreria e que ele iria para junto do Pai. Mas ele sempre deixava aquela promessa de que ele voltaria para buscar seus discípulos. E assim como ele prometeu isso lá atrás, lá naquele tempo, para os seus seguidores, essa promessa ainda vale para nós hoje. Que nós possamos ansiar esse dia em que nós poderemos contemplar o nosso Senhor e que nós possamos também propagar a mensagem do amor dele, para que mais pessoas possam ansiar conosco pela vinda do nosso Senhor. Jesus, ele nos chamou para levar o seu amor para as pessoas.
E o primeiro lugar onde nós devemos propagar esse amor é a nossa casa. Que os nossos lares possam ser cheios do Senhor. E que por onde nós andarmos, sejam vales, sejam montanhas, que em todo lugar nós possamos divulgar, nós possamos propagar, anunciar as boas novas do nosso Senhor. No livro de João, capítulo 4,
nos conta uma história de quando Jesus encontrou uma mulher samaritana perto de um poço, e ele lhe pede água. Eles têm uma conversa, e naquela época era incomum judeus conversarem com samaritanos. E no versículo 24, depois de uma conversa que eles tiveram, Jesus diz o seguinte: Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que não importa onde nós estejamos, não importa se nós estamos no Monte Santo, como era de costume antigamente, não importa se a gente está aqui no templo, aqui na igreja, onde a gente vem se reunir, se a gente está em casa. Em qualquer lugar onde nós estivermos, nós podemos adorar ao Senhor, porque não é o lugar que importa, mas sim como nós o estamos adorando. Deus é espírito, e importa que nós o adoremos em espírito e em verdade. E que nós possamos realmente fazer disso uma realidade na nossa vida. Que não seja somente da boca para fora, mas que seja algo que nós vivemos todos os dias em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer
Obrigado por todo o teu amor que o Senhor derrama sobre nós. Derramou naquela cruz para nos dar justificação e perdão para os nossos pecados. E nós não temos como te agradecer, Senhor, por tão grande gesto, por tão grande amor. E Deus, assim como essa canção falou, Senhor, que nós possamos sentir realmente prazer em estar na tua casa onde flui o amor. E nós sabemos, Deus, que a tua casa não é um lugar, mas nós somos a tua moradia, a moradia do teu Espírito Santo. E faz de nós, Senhor, realmente moradias tuas, Pai. Que de nós possa fluir amor. Que nós possamos te adorar em espírito e em verdade, assim como a tua palavra nos diz que deve ser. Continua conosco, Deus, durante esse culto, Pai, e fala aos nossos corações, Senhor, através da tua mensagem, Senhor. Te agradecemos por tudo, Pai. Amém. Meus irmãos, estou aqui para trazer alguns avisos, né? Como bons batistas, sempre nós temos avisos, né? Mas eu vou ser bem breve nessa noite, não vou me estender muito. O primeiro aviso é de que na próxima semana, no sábado, o grupo Verticalize, os jovens da nossa igreja, estarão retornando com as suas atividades presenciais. Então nós iremos nos reunir aqui na igreja a partir das 7h30. Todos os jovens estão convidados a estar conosco, né, nessa noite. A gente espera que seja uma noite muito especial. É claro que todos nós devemos ter, né, os nossos cuidados, então traga sua máscara, seu álcool gel, nós vamos ter aqui, mas se você quiser trazer também, né, um frasquinho no bolso, então pode trazer também. Também vamos cuidar com distanciamento, enfim. Vamos fazer de uma forma que seja seguro para todo mundo, mas que nós também consigamos, né, ter um momento de comunhão que seja muito especial também. Então, convide os seus amigos para estar conosco nessa noite aqui. O segundo aviso é de que no próximo domingo nós teremos aqui na igreja o culto inclusivo. É um culto que nós fazemos todo ano, né, com o pessoal da Acadev, aqui de Carazinho. E as minhas recordações desses cultos é que sempre são cultos maravilhosos e abençoados. Sempre Deus toca muito no coração nesses momentos e fala muito conosco, são cultos realmente especiais. Então, eu gostaria de convidar vocês, né, a estar também presente nessa transmissão. Nós teremos o culto nesse ano um pouquinho diferente. Geralmente, né, o pessoal está aqui, nós temos apresentações e a igreja geralmente fica lotada. Nesse ano, infelizmente, nós teremos o culto através de uma transmissão, mas vai ser muito especial também. Nós temos, eu e a Bárbara, nós temos lá no seminário um colega que ele é surdo, e nós fizemos o convite a ele para ele estar presente conosco nesse dia. Então ele irá trazer a mensagem de uma forma muito diferente, né? Ele vai pregar em Libras e a sua namorada, que é intérprete, estará aqui, né, interpretando para o pessoal a mensagem que Deus vai estar colocando no coração dele e ele vai estar transmitindo à igreja. Então vai ser algo muito legal. Convide seus amigos para assistir, né? Se preparem, vai ser muito legal mesmo, tá bom? Esses são os meus avisos. Eu gostaria de chamar a Bárbara, que vai trazer a mensagem, para eu estar orando por ela. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, pela vida da tua serva. Muito obrigado pela vida da Bárbara, que está aqui nessa noite, para trazer a mensagem que o Senhor colocou no coração dela. Esteja falando, Senhor, no seu coração em primeiro lugar, e que também esta mensagem possa tocar os nossos corações. Fala conosco, Pai. Usa a vida da Bárbara nessa noite para falar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para o nosso coração. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Boa noite a todos. Tá, gente, nós ao longo
Esses últimos domingos, né, nós estamos estudando a série de mensagens sobre as parábolas de Jesus. E eu espero que o Espírito Santo esteja falando contigo, que você esteja absorvendo todo o possível da palavra de Deus através do ensino de Jesus e aprendendo sobre o reino de Deus, né? Se você for ver todas as parábolas de Jesus, eles falam sobre o reino de Deus. Então, nós já aprendemos que o homem, ele não pode se salvar sozinho, né? Deixa eu colocar aqui o computador mais pro lado, é isso, Juliana? Computador mais pro ladinho, que senão eu vou me esconder atrás do computador. Então, a gente aprendeu em algumas parábolas que a gente não pode se salvar sozinho. O homem, ele não se salva sozinho. E, por outro lado, nós precisamos dar uma resposta a Deus, porque é Ele que nos dá o perdão, né? De um lado, nós temos Deus querendo salvar toda a humanidade, do outro lado, Deus, Ele nos exige, por Ele ser bom e justo, uma resposta a essa iniciativa de perdão. É com base nessa resposta que nós damos a Deus que nós vamos nos qualificar ou nos desqualificar, vamos dizer assim, a fazer parte do reino de Deus. E as nossas próximas 4 parábolas falam a respeito disso, de como nós podemos fazer parte do reino de Deus. Então, você pode ir abrindo a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 5. E a palavra de Deus diz assim: Então lhes disse: Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me incomode, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará, ele dará tudo o que precisar. Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. E eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor fale ao meu coração e ao coração de cada um dos meus irmãos. Por favor, Pai, entre em cada casa e se faça presente, Senhor. Transborde, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um que esteja assistindo, Senhor Jesus. Por favor, Pai, se revela a nós. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa parábola, ela se encontra apenas no Evangelho de Lucas. E eu sempre gosto de mencionar em que momento que Jesus estava falando, para a gente conseguir entender melhor o que ele queria dizer. Então, se você voltar ali no início do capítulo 11, você vai perceber que Jesus estava orando em um determinado lugar. O autor não fez questão de mencionar onde, talvez por não ser importante. E eu imagino que seus discípulos estavam ali esperando que Jesus terminasse o seu momento de oração, o seu momento com Deus, porque no momento que Jesus terminou de orar, seus discípulos estavam ali e disseram assim: Jesus, nos ensina a orar. Assim como João, e nesse caso é João Batista, ensinou os seus discípulos. E eu imagino nesse momento a alegria de Jesus olhando para os seus discípulos, percebendo que eles estavam com o interesse de aprender a orar, de aprender a ter um relacionamento com Deus da mesma forma que ele estava tendo. Mais uma vez nós aprendemos com o exemplo de Jesus, né? E é nesse momento que Jesus ensina então aos seus discípulos o Pai Nosso, que nós conhecemos, né? Logo depois do Pai Nosso, ele conta essa parábola que nós acabamos de ler juntos. E depois que ele explica essa parábola, parece que essa parábola é como se fosse um complemento do Pai Nosso. E depois que ele explica essa parábola, tem aqueles versículos bem conhecidos, que eu não sei você,
mas quando eu vou orar, quando eu quero pedir algo muito para Deus, assim, eu quero muito determinada coisa, eu lembro Deus desses versículos. Você já fez isso? Lembra, Senhor, que fala lá na tua palavra? Peçam e será dado, busque e encontrará, batam e a porta será aberta. Porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate, a porta será aberta. Eu não sei você, mas eu lembro a Deus, lembra, Senhor, que está escrito lá, isso, isso, isso. Então foi nesse contexto que Jesus contou essa parábola. E eu falo tudo isso para que a gente possa entender tudo o que estava acontecendo ali naquele momento, para que Jesus falasse essa parábola aos discípulos. E existe muita coisa por detrás de uma parábola. E o que nós precisamos entender é que se você passar uma leitura muito rápida, se você não fizer uma meditação profunda, se você não fizer uma reflexão sobre tudo aquilo que Jesus estava dizendo aos discípulos e, consequentemente, para nós, você não consegue absorver tudo aquilo que ele estava querendo dizer. E existe muita coisa que, lendo com calma e estudando, a gente percebe. Já é bonito quando a gente lê rápido, mas tem tanta coisa por trás que realmente Jesus fala muito ao nosso coração através dessas parábolas. Então, você entendeu o que estava acontecendo ali, né? Então, um homem havia recebido uma visita, né, de um viajante, não era alguém, um vizinho que tinha visitado, era um homem que estava vindo de longe. Provavelmente, esse homem estava viajando a pé. A Bíblia não fala isso, tá? Sou eu que estou falando agora, imaginando. As viagens normalmente eram feitas a pé, então ele vinha de longe e ele estava cansado. Ele estava com fome, ele estava com sede. Então, ele chegou até a casa desse homem. E esse homem precisava dar algo para ele comer, né? E ele não tinha pão. Então, o que ele fez? Ele bateu até a casa do seu vizinho, um amigo, seu vizinho. Bateu lá e pediu, eu preciso que você me empreste 3 pães. Certo? Muito bem. Agora, eu quero que você imagine comigo. As casas de Israel eram muito diferentes do que a nossa casa hoje. As nossas casas, né, nós temos a sala ali, a cozinha, cada um tem seu quarto, enfim. E não era assim lá. As casas de Israel, naquela época, elas tinham apenas um cômodo. E nesse cômodo, eles faziam tudo. Nesse cômodo, eles preparavam a comida. Nesse cômodo, eles tinham um momento de comunhão com a família. Nesse cômodo, eles dormiam. Todos juntos. E esse cômodo dessa casa, ela tinha uma porta virada para a rua, e essa porta ela ficava aberta o dia todo. E assim ficava o dia inteiro, com aquela porta aberta. Quando chegava a noite, o sol se punha, o chefe dessa família vinha e passava uma tranca nessa porta. Eu imagino que era uma tranca pesada, para impedir que intrusos entrassem dentro da casa. Eles estendiam esteiras no chão, e eles dormiam todos juntos. E se você for pensar na família daquela época, não era pequena, né? Tinha ali a mãe, o pai, uma penca de filho, provavelmente a sogra, os avós, né, os pais. Então, muita gente dormiam todos juntos, certo? Então, não havia como esse amigo, né, que iria emprestar o pão, se levantar à noite, né, à meia-noite, na madrugada, no escuro, certo? Porque, por óbvio, não tinha luz elétrica. Passar no meio de todo mundo que estava dormindo ali, procurar o pão, destravar a porta, sem acordar toda a galera que estava dormindo junto com ele. Certo? Não tinha como fazer isso. Ele ia acordar todo mundo, ele ia fazer um escarcéu. Acontece que, naquele local, naquela época, não havia padaria. Muito menos uma padaria 24 horas para aquele senhor que estava recebendo uma visita for comprar o seu pãozinho para aquele senhor comer. Certo? Não tinha padaria. E outra coisa muito importante que a gente tem que pensar é que hospedar naquela época, hospedar alguém, era um dever sagrado. Ou seja, não bastava simplesmente oferecer um quarto para aquele senhor dormir, para aquele viajante dormir, para aquele hóspede dormir. Ele chegava, ele estava com os pés sujos, ele precisava ser limpo, ele
Ele tinha que ter comida, ele tinha que ter água, ele tinha que ter um local para dormir. Só que não era uma obrigação, um dever sagrado apenas daquele homem hospedar. Era uma obrigação de toda a vila, a sociedade, era uma obrigação de toda a comunidade ali ao redor hospedar esse homem. Por isso que o amigo se sentiu no direito de ir chamar o seu amigo pedindo 3 pães emprestados. Era o dever daquele amigo também ceder. Certo? Muito bem. Esse era um pedido de um pão, 3 pães, na verdade, né? 3 pães. E era um pedido muito humilde. Porque o pão, naquela época, era o alimento mais básico para ter na mesa. Eu não sei qual que é o alimento mais básico, aquilo que não pode faltar nas tuas refeições. Talvez seja o arroz. Não, lá em casa não pode faltar arroz de meio-dia. Ou não pode faltar o feijão. Ou lá em casa tem que ter, todo almoço tem que ter carne. Eu não sei o que é para você, mas naquela época era o pão. E ele não tinha para oferecer esse pão para esse viajante, porque provavelmente ele não tinha para si mesmo e ele não tinha para sua família. Só que naquelas circunstâncias, não tendo para si mesmo e para sua família, ele não iria pedir para aquele amigo. Ele ia ficar sem, eles iam dormir com fome. Mas já que aconteceu, veio um hóspede, um viajante, ele precisava oferecer esse pão. E eu não sei se você sabe, mas naquela época não existia garfo, faca e colher. O pão era o garfo, a faca e a colher. A comida era preparada, era colocada num recipiente, um prato, eu não sei. Cada um ganhava um pedaço de pão, tirava um pedacinho daquele pedaço, molhava no prato e comia. O pão era o garfo, a faca e a colher. Tiravam um pedacinho do pão, passava na comida e comiam. Você consegue perceber a importância do pão naquele contexto? Agora, não havia desculpas para aquela situação. Não importa o que estava acontecendo. Aquele amigo tinha que levantar e oferecer o pão. Certo? E daí, quando você lê a última frase da parábola, diz assim: por causa da importunação, ele se levantará e dará tudo o que o amigo precisar. Quando você lê essa frase, você entende que ele não tinha em casa, não estava faltando na casa dele apenas o pão. Ele não tinha o resto da comida também. Porque ele estava dizendo, ele dará o pão e tudo mais o que precisar. E se a gente ler essa frase mais uma vez, por causa da importunação, ele se levantará e dará tudo o que o amigo precisar. Eu não sei como é que diz na sua versão. Algumas versões trazem a palavra importunação e algumas outras versões trazem a palavra insistência. E ela tem um sentido muito interessante, porque no original, no grego, a palavra usada é anaideia. E ela tem um significado um pouquinho diferente, que a gente poderia traduzir de uma melhor forma pela palavra persistência desavergonhada, ou ainda ousadia. Vamos tentar trocar? Por causa da persistência desavergonhada, ele se levantará e dará tudo o que o amigo precisar. Ou ainda, por causa da ousadia, ele se levantará e dará tudo o que o amigo precisar. O vizinho que cedeu os pães sabia da importância da sua atitude. Ele precisava reunir essas coisas essenciais, o pão e tudo mais, o que o amigo precisava, para esse hospedeiro, para ele poder servir o seu hóspede. Mas daí, se a gente for parar em tudo isso, tudo bem, Bárbara, eu entendi tudo isso que tu está falando, mas o que isso significa? Significa, então, que eu preciso, quando alguém vem pedir alguma coisa na minha casa, eu preciso dar? Sim, você precisa dar. E eu não pensei que você tivesse dúvida a respeito disso. Mas não era isso que Jesus estava tentando ensinar nesse momento. E é por isso que eu gosto de falar do contexto. Né? Jesus estava orando, depois Jesus ensinou o Pai Nosso, depois Jesus falou a respeito dessa parábola,
E depois Jesus falou que as nossas orações seriam respondidas. Irmãos, o que Jesus ele está tentando nos dizer? Ele está dizendo que nós devemos orar com uma persistência desavergonhada. Jesus está falando que nós devemos orar a Deus com ousadia. Ele está dizendo, se você preferir utilizar as palavras da tua Bíblia, que você precisa orar com insistência, com importunação. Então, Bárbara, você está dizendo que eu preciso importunar a Deus com as minhas orações, porque senão Ele não vai me atender? Não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que Deus só vai nos atender se nós importunarmos a Ele. Porque senão Jesus não teria dito, né? Que as nossas orações fossem sempre repetidas, como fazem os pagãos, porque eles acham que por muito falarem serão ouvidos. Isso está em Mateus 6, 7. Senão Jesus, se fosse assim, Jesus não teria falado isso a nós, né? Mas essa parábola ela está dizendo, e ela deixa muito claro, que se alguém se dirigir a um vizinho como este, e tudo está contrário, tudo está numa situação negativa. É de noite, o vizinho está dormindo, os filhos estão dormindo, a sogra está dormindo. Está no escuro, eu vou ter que destravar a porta, eu vou ter que procurar o pão, está tudo ao contrário. Mas ele vai se levantar e ele vai dar o pão, e ele vai dar tudo o restante o que esse amigo precisar. Isso significa que tudo em nós pode estar ao contrário, e está ao contrário. Tudo em nós é negativo. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos mentirosos, nós somos preguiçosos, nós somos infiéis, nós somos injustos. Mas Deus, Ele responde às nossas orações. Talvez você não concorde com as respostas de oração de Deus. Mas Ele sempre te responde. Mesmo quando está em silêncio. O silêncio de Deus também é uma resposta. Então, se esse vizinho ele vai se levantar e dar o que esse amigo precisar, imagina um pai amoroso, um pai misericordioso. Ele sabe o que você precisa melhor do que você mesmo. Deus sabe o que você precisa antes de você pedir para Ele que você precisa disso. Mas Deus ama aqueles que se achegam a Ele. Deus ama aqueles que têm um relacionamento com Ele. Deus ama escutar a tua voz falando com Ele. Deus, Ele tem o desejo que você tire um tempo do seu dia, feche a porta do teu quarto e fale apenas com Ele. Que atenção, Deus é egoísta. Ele quer a atenção sua apenas para Ele. Deus, Ele está te chamando para uma vida de oração com Ele. Irmãos, os discípulos de Jesus, eles foram chamados de cristãos a primeira vez em Antioquia. E eles foram chamados assim, como uma forma de ofensa, sabe? Denegrindo aqueles cristãos. Só que eles foram chamados de cristãos porque eles faziam a mesma coisa que Jesus fazia. E Jesus, ele dá muitos exemplos durante toda a palavra de Deus, que ele tirava momentos para falar com Deus, que ele tinha momentos de oração com o Senhor, que ele tinha um relacionamento com Deus, sendo Deus. Então imagina nós, o quanto nós precisamos falar com o Senhor. E a gente ouvia de Jesus falando que seja feita a tua vontade. E às vezes nós queremos exigir de Deus algo. Nós queremos dizer, não, Deus, você tem que fazer isso para mim. Você se diz cristão.
Mas você não tem o direito de se autodenominar cristão se você não tem um momento de oração com o Senhor. Você tem que tirar um momento de oração com o Senhor. A tua cabeça, ao deitar no travesseiro, a tua consciência tem que pesar, o Espírito Santo tem que gritar dentro de ti, você não falou com Deus hoje. E você precisa tirar esse momento para falar com o Senhor. Deus sabe o que aconteceu no teu dia. É você que precisa disso, não é Deus. Como está a tua vida de oração? Como está teu relacionamento com o Senhor? Que nós possamos, e eu me incluo nisso, nos colocar aos pés de Jesus todos os dias. Firmar um laço de amizade com Deus. Um laço mais forte do que a gente tem com qualquer outra pessoa. Que nós possamos orar a Ele com uma persistência desavergonhada. Que nós possamos orar a Deus com ousadia. Que a gente possa importunar a Deus com as nossas orações. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou a Tua palavra, Senhor, e com ela nós aprendemos tantas coisas, Senhor Jesus. Deus, coloca no nosso coração o desejo, Senhor, de falar contigo, Pai. O desejo de termos um relacionamento íntimo, Senhor, maior do que nós temos com qualquer outra pessoa, Senhor. Que o Senhor seja a primeira opção, Pai. Que a gente possa recorrer em meio à tribulação e que a gente não esqueça de Ti, Senhor, nos momentos de alegria, nos momentos de bonança, Senhor. Paizinho, eu entrego a minha vida diante de Ti, a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, que estão assistindo essa live, Pai. Coloca, Pai, o desejo no coração de cada um, Senhor. Tirar um momento, Pai, para falar contigo. Senhor Jesus, nos leva, Senhor, para mais perto de Ti a cada dia, Senhor Jesus. Que nós possamos dizer com orgulho, Pai, que nós somos cristãos, Senhor, porque a gente Te imita, Pai. E não só na oração, Senhor, em todos os nossos atos, Senhor. Nós vamos falhar, Pai, mas que essa não seja uma desculpa. Entregamos, Pai, o restante dessa noite diante de Ti. Esteja conosco, Pai, esteja com cada um dos meus irmãos que estão em casa, Senhor. Esteja se revelando, Senhor, a nós todos os dias. Esteja colocando o amor que vem de Ti, Senhor, no nosso coração, pelos nossos irmãos e por Ti também, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao único
Nesse momento o culto está se encerrando. Esperamos todos vocês novamente na transmissão do próximo culto. Será um dia muito especial, que você possa desde já estar convidando as pessoas para estarem assistindo a nossa transmissão da próxima semana. E relembrando também do retorno do grupo Verticalize, nosso grupo de jovens, com os momentos presenciais, sábado às 19h30. Esperamos vocês. Boa noite e Deus os abençoe.